Meu nome é Maria Lobato, a morena do Amazonas, gente. Desde muito já pequenininha, eu já comecei a aprendi a ter responsabilidade. E aprendi também a observar as coisas. E desde muito pequenininha eu lembro de muitas coisas, sabe, que aconteceram na minha vida desde muito pequena. Eu sou de uma família muito humilde, né, digamos, né, uma família pobre, problemática, né? Minha mãe era especial e meu pai gostava de beber uma birita, sabe, muitas vezes. Mas o meu pai, ele cuidava da minha mãe, tá? Sempre quando ele tinha aquela capacidade e cuidado, ele cuidava. E nós era criança, era eu e ó, 5 irmãos. Eu tinha 5 irmãos. Eu tinha mais ou menos aí meus 8 anos de idade, sabe, meus 9 anos mais ou menos de idade. Então, meu pai pegava e tinha que ir levar minha mãe para o médico, para minha mãe ficar lá internada, para ela voltar, né, a memória dela que ela era especial da cabeça. E aí, gente, eu muito, desde muito crianças, nós numa casa, só eu e meus irmãos, 5 crianças, tá, gente? 5 crianças. E então, meu pai deixava o dinheiro para mim e colocava na minha mão. Aquele dinheiro, e aí eu pegava e ia até a mercearia. Quando chegava na mercearia, gente, eu comprava o ovo, aquela dúzia de ovos que naquela época ainda era tipo uma malhadeirinha, assim, sabe? Uma sacola, uma fibrazinha, não dá pra explicar. Mas o ovo ele não era no saco e também nem na cartela, era diferente. E aí eu comprava farinha, trazia o óleo. Quando eu chegava em casa, gente, eu subia em cima de um tamborete, de um pedaço de pau, e aí eu pegava uma panela e fritava aquela dúzia de ovos. Depois eu misturava com farinha e fazia aquela farofona, e aí eu dividia com meus irmãos. E aí eu comprava um din-din, gente, um din-din, que a gente chama de din-din aqui na nossa região do Amazonas, mas na região amazônica a gente chama de din-din. Só que em muitos lugares é o sacolé, tá, gente? O geladinho, né? Então assim, aí eu comprava e aí eu dividia. Entre meus 5 irmãos cortava aquele din-din, sabe? Em 5 pedacinhos. E aí eu dava para os meus irmãos comer e comia. E aí, desde muito cedo, eu já tive que carregar o peso da responsabilidade. Meu irmão mais novo tinha aí, sei lá, um ano mais ou menos, um ano e pouco, 1 ano, 3 meses por aí. E aí eu tinha que carregar meu irmão, sabe, atrás assim, sabe, pendurado, né? Eu tinha que carregar. E muitas vezes a vizinhança, né, as pessoas que moravam próximo, às vezes davam comida para nós, às vezes acolhia nós. E naquele tempo, gente, vou dizer uma coisa para você, não existia tanta maldade igual hoje. Hoje você já não pode mais, de jeito algum. É proibido você deixar uma criança sozinha. E muitas vezes você tem que observar com quem você também vai deixar essa criança. Aí eu me lembro também, sabe, de uma parte dessa história, que tinha uma tia minha que morava próximo, né? Ela morava próximo, uma ladeira. E aí nós descia, né? Eu mais os meus irmãos, nós descia para casa dela. Quando chegava lá, ela tinha mais 3 filhos na época. E aí ela botava nós, cinco crianças, que era nós, e pegava os 3 filhos dela e dividia aquela comida para nós e para os filhos dela. Muitas vezes ela fez isso. Muitas vezes ela nos ajudou. Isso é lembranças que eu jamais vou esquecer. Porque isso aí me ensinou a ter responsabilidade, me ensinou a trabalhar. Com 11 anos de idade eu já trabalhava, gente, já comprava meu sapato, minha sandália e já tinha o peso da responsabilidade de seguir a minha história. Então, com isso eu fui aprendendo muito, aprendendo a ser inteligente, aprendendo, sabe, a ser carismático e ter aquele amor ao próximo, entendeu? Sempre, muito mesmo, desde muito pequena eu já fui aprendendo isso, sabe? Isso são histórias reais da minha vida. Maria Lobato, a morena do Amazonas, contando, né, a sua história para o Brasil, para o mundo. E se você gostou aí do que eu tô falando, é vida real, tá, gente? Isso aconteceu mesmo. Lá pro Amazonas, a vida não é tão fácil assim. Muitas vezes a gente tem que ir pra roça, carregar paneira de mandioca, muitas vezes a gente tem que pescar. E eu, às vezes, muitas vezes,
eu ia para a beira do Rio Madeira pescar o mandi, que é um peixe, né, que tem uma aba assim que espeta, assim, aí eu ia, né, já depois já tava, isso aí, já tava grande, né, já tinha meus 18 anos, 20 anos, e aí eu ia pescar, e aí quando chegava em casa, ia tratar ainda, e muitas vezes nem gás tinha, porque naquela época, gente, nem Bolsa Família existia. E no nosso Amazonas o emprego é bem escasso, não é muito fácil não, tá? O povo amazônico, eles vivem da roça, do peixe e da farinha, muitas vezes. Às vezes, quando aparece um emprego, né, a gente consegue, mas também não é tão assim também não, tá, gente? Mas, e é minha história para vocês ouvir, conhecer um pouco da minha história, tá bom? Beijo pra vocês e aproveita, gente, e curte, tá bom? Curte a minha história aí, Maria Lobato tá morando do Amazonas.